Claro. Gosto de só ser bué, cenas de voluntariado. Aqueles menininhos. Isso é das bets. Yeah, Bets e e tipo, é caraças, não. zero assim, é Não, e zero temos que, assim. tem que ter piada também, se for tipo, e fizemos isto, e temos que ter impacto social, e depois, E tivemos das 9 ao meio-dia a fazer isto. isto Agora tens que ficar corada. casou-se. Pronto, cortas a minha parte toda, ok? Tu devias era meter E eu- isto. e eu a vou mostrar dizer- o funcionamento do cérebro do André. O agosto é fácil. Bebia cervejas no semear e bebe cervejas agora no trabalho. Pá, já estou a ser chato, já estou a ser chato. Vou só dizer, Tu não sejam sabes loucos. não ser. O primeiro recrutamento Até foi a coisa mais recrutamento. rudimentar do mundo. Tão rudimentar que a Maria Inês entrou na associação. Não foste as que foi mais. Certo? Mas fui Para sempre à mesma aí, ilha. sempre à Porque mesma a ilha, Ilha de não, Santiago eu para mim tive- é a ilha. Eu Não, estou a tive brincar. Amo todas, desculpem. Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast do Semear Futuro, Conversas de Terra. Hoje vamos viajar até ao início da história do Semear e perceber como tudo começou e como este projeto sobreviveu e cresceu nos seus primeiros anos. Para falar sobre isto, recebemos o André Augusto, um dos cofundadores da associação e que de 2021 a 2025 desempenhou vários cargos, incluindo vice-presidente externo e vice-presidente geral. A par do André, temos connosco a Maria Inês Camelo, que esteve na associação durante 3 anos e desempenhou cargos como coordenadora de Relações Externas e vice-presidente de Projetos. É um prazer enorme ter-vos aqui. Começando por ti, André, que nos podes dar uma perspectiva do que foi o início da associação, gostava de fazer algumas perguntas. O Semear Futuro nasceu em 2021, em plena pandemia. Como é que, nesse contexto desafiante, surgiu a ideia de criar um projeto de voluntariado internacional e focá-lo em Cabo Verde? Ora bem, antes de mais, agradecer pelo convite e endereçar a toda a equipa de Semear Futuro a maior das sortes em mais uma edição que está a começar. Falando um bocadinho daquilo que foi a primeira edição, eu costumo dizer que o Semear Futuro foi obra de uma loucura, e neste caso de uma pessoa louca, chamada Beatriz Moutinho. Que na altura, é curioso, o Semear Futuro começa no meio de uma lista para a Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, no qual a Bia me convidou para fazer parte do Departamento da Ação Social com ela. Eu ouvi na altura os motivos pelos quais ela me fez esse convite e aceitei. Depois, na altura, exatamente, veio... estávamos em pandemia, e então, basicamente, esta lista nunca foi para a frente, mas a Bia não abdicou daquilo que era um ou outro ponto da proposta dela, e então convidou a malta que estava no Departamento de Ação Social, assim como outras pessoas da faculdade e amigos dela, a seguirem com uma das propostas que era a questão de criar um projeto de ação social, especificamente no Tarrafal. No Tarrafal porque ela também já tinha lá estado, tinha ido com o pai na altura, e era uma zona que eles conheciam. Pronto. Passando esta introdução que eu acho que é interessante, porque às vezes as coisas começam basicamente do nada, começou-se a fazer esse trabalho com Cabo Verde. Algumas campanhas de doações, começámos também a trabalhar com a Escola Global, que é um colégio em Santa Maria da Feira, para angariar algum tipo de material tecnológico, projetos de literacia digital que pudessem estar associados, visto ser uma escola que tinha uma ligação muito direta à Microsoft. Para além disso, conseguimos estávamos a tentar algum tipo de apoio financeiro na expectativa de eventualmente conseguirmos fazer alguma ação no terreno. Juntámos uma tropa, algum pessoal foi saindo, outro pessoal foi ficando. Surgiu essa possibilidade de eventualmente irmos ao terreno. Conseguimos esse apoio financeiro da Garantia Seguros, uma filial da Fidelidade, a filial da Fidelidade em Cabo Verde. Marcámos os voos e fomos à descoberta. Foi basicamente assim, de forma resumida, que começou este projeto. Sendo estudantes universitários, como dividiam as tarefas e a que tipo de desafios burocráticos e logísticos tiveram de dar resposta? Muitos. É que na altura nós tínhamos os burocráticos, os logísticos e os de saúde pública. E foi difícil. Foi um bocadinho lutar. Eu falo por mim,
quando isto começou e a meio deste trabalho, tudo me parecia muito longínquo, tudo parecia muito... Ou seja, eu fui também metendo mãos à obra, mas sem saber muito bem se o que estávamos a fazer ia ter algum tipo de impacto, ia ter algum tipo de resultado. A verdade é que conseguimos. É que conseguimos pelo menos experimentar e ir até à Ilha de Santiago, perceber que tipo de impacto é que conseguíamos ter, dar as primeiras formações, conhecer as pessoas, mas foi um desafio. A primeira missão no Tarrafal, Ilha de Santiago, focou-se na entrega de 20 computadores e muito material escolar. Como foi selecionar as escolas-alvo e organizar toda a logística de transporte de material tão sensível? Ok, voos marcados, tudo alinhado com uma pessoa que na altura não conhecia, na altura que era o delegado do Ministério da Educação e que ainda é o senhor, o amigo Nicolau, e fomos, pronto, havia, garantia-nos que ela que estava mais em contacto com esta parte institucional na altura, garantiu-nos, pessoal, nós vamos ter lá uma casa, mas que casa? Não sabemos. Pois há uma história muito interessante, que um dos nossos pontos de contacto, até uma semana antes de irmos para o terreno, depois deu ghost, completamente deu ghost, então a gente, não sabíamos bem para o que íamos, mas pronto, sabíamos que tínhamos um voo, casa, a gente ia ver, pronto, e fomos. Computadores. Uma logística que não é fácil. Nós sabemos que computadores no porão não se podem levar, não é? Tudo o que é computadores e material com baterias, não é? Tem que ir lá acima. Portanto, nós chegámos ao momento de embarcar e começámos a fazer um Tetris. Claro, queríamos muito levar aquele material e agradecer também mais uma vez a Escola Boa por nos ter cedido. E foi uma viagem muito interessante, começando pelo avião, porque a equipa da TAP veio perguntar quem é que nós éramos. Nós já tínhamos a primeira t-shirt de Semear Futuro, aquela velhinha, e eles acharam muito interessante, então, a meio do voo, convidaram-nos, fomos à cabine, e depois de chegarmos, falando provavelmente agora dos computadores, tivemos até uma sessão de entrega destes computadores, em que teve também a presença de vários professores, de algumas entidades. Foi o início, é o que eu estou a dizer, aquilo na altura foi também a primeira edição, perceber como é que as coisas funcionavam. E acima de tudo, temos de ter uma noção de uma coisa, que é, na primeira edição, o nosso grande objetivo era perceber uma coisa. Será que isto faz sentido? Será que não faz? Será que estamos aqui só a alimentar um sonho ou alimentar uma ideia nossa e que isto depois na prática... Porque não vale a pena estarmos aqui a ter projetos de ação social e estarmos de impacto comunitário se o impacto não efetivamente existir. E, portanto, se não vamos ser nós a impingir... Não. Para mim ficou mais claro em momentos como ir à sala de informática e perceber, ok, isto tem todo uma room to improvement. Conhecer as pessoas, conhecer os miúdos e perceber que há ali mesmo potencial e que com mais eles vão fazer muito mais, tenho a certeza, vai ser ou seja, que o impacto que a capacitação tecnológica pode trazer para eles pode ser um impacto exponencial e isso traz-nos logo outro ênfase, outra alegria e, obviamente, algumas sessões, e foi na altura mais que nós tivemos essas sessões, depois deixámos de fazer tanto, mas na primeira edição tivemos sessões muito intensas com os corpos docentes, em especial dos primeiros e segundos ciclos, alguns também que estavam na escola secundária, na escola do liceu, do Tarrafal, mas com muitos professores de primeiro e segundo ciclo, e se calhar vais com uma ideia, vais ensinar uma coisa, ou vais tentar formar numa área como o Excel, e depois tens de perceber que primeiro eles têm que perceber como é que funciona o sistema operativo do próprio computador, porque a culpa não é deles, a culpa é que efetivamente nunca houve essa formação, nunca houve esse tempo para essa formação sem essa digitalização efetivamente tem um impacto brutal e as sociedades evoluídas já não se conseguem não conseguem dar um passo à frente sem isso. Qual foi a maior surpresa ou o maior choque de realidade que encontraram ao chegar às escolas em Cabo Verde em contraste com aquilo que esperavam? Estava à espera, ou seja, que os miúdos tivessem um maior domínio da língua portuguesa, a língua que é a língua oficial e que é a língua que teoricamente deve ser a língua oficial utilizada nas escolas, é o português, os manuais são em português. Mas na verdade, o que eles falam em casa, as primeiras interações deles, a primeira língua que eles comem é a língua deles.
que é o crioulo. E acho que isso foi logo um choque para mim perceber, pá, se calhar isto, ou seja, agora já vou voltar a outros temas, mas será que isto faz sentido? Será que não faz? Se eles não percebem muito bem português, como é que eu me vou safar a dar formações se eles nem é uma língua que dominem? E quando estou a falar de crianças, estou a falar de adultos. E estou a falar de muita gente. Relativamente às escolas, a escola mãe, a escola base, a escola de referência, tinha algumas condições. Pá, o facto de haver uma sala com ar-condicionado. Chegas lá e percebes, realmente aqui é diferente. Não tens água potável das torneiras. Nós não podemos beber essa água, também não estamos acostumados, não é? Então, mesmos diferentes, etc. Pronto. Então, essas pequenas coisas que nós lá está, para nós é para o nosso cada dia cá, chegas lá e percebes, olha, realmente, portanto, já o teu dia a dia já é diferente, quanto mais a nível escolar. Acho que isso também reforça essa realidade. E percebe-se logo que há ali espaço para nós intervirmos e que há ali espaço para nós conseguirmos, acima de tudo, catapultar aquilo de uma forma que permita que eles estejam um bocadinho mais aproximados das condições que nós, que estamos num país que, felizmente, nos oferece essas condições educativas, tentar que, claro que não vamos mudar as escolas todas, mas tentar que, pelo menos com aqueles 20 computadores, porque era tudo o que nós tínhamos, éramos 4, mais 2 que se juntaram depois, mais 20 computadores, tentarmos ali de início ver o que é que se consegue fazer para melhorar. Porque ainda estávamos mesmo muito longe de acreditar que o Semear hoje podia estar a fazer um podcast. Em que aspectos é que a segunda edição foi diferente da primeira em termos de logística, equipa e abordagem? Que grandes lições é que transportaram da primeira missão para a segunda? Houve coisas que na segunda edição ainda correram pior. Não no sentido do terreno, mas na preparação. Não, nós compramos os voos, nem foi 2 semanas antes, nem chegou a 2 semanas antes. Na primeira edição éramos 4 pessoas do Semear Futuro, mais 2 pessoas de uma parceria importante que tínhamos na altura com a Faculdade de Medicina da Cidade do Porto, que se juntou a nós nesta loucura. Eles também foram loucos, mas foram cruciais. Atenção, eu digo sempre isto. Cruciais no Semear Futuro que é hoje. Mas financiaram a ida de 2 pessoas. E foram 2 pessoas que foram cruciais, porque é muito diferente de sermos 4, parece que não, mas 4 pessoas ou 2, ou 6, portanto, teres 2 pessoas aqui numa sala, 2 pessoas aqui noutra formação e teres 2 de suporte, mas mais do que isso, eles eram formações fantásticas na área de medicina e da saúde, que o João, que foi uma das pessoas que veio e que nós conhecemos através da FMUP, da AFMUP, e que depois até foi vice-presidente interno do Semear Futuro, portanto, acabou por se associar ao Semear Futuro no ano seguinte. E a segunda edição foi difícil. Ok, que tínhamos toda muito mais preparação. Em vez de sermos 6, fomos 10, mas os apoios faltaram. E tínhamos o objetivo de ir para mais uma escola, de ir para mais um sítio. Ela já vos disse se fomos ou não. Foi muito difícil. Portanto, o primeiro ano, eu costumo dizer, o primeiro ano foi a descoberta, o segundo ano não foi a confirmação. O primeiro foi o ano de idealizar, o segundo foi de tentar sobreviver e alcançar o máximo objetivo. E realmente, para amigos, para uma organização que está a começar a conseguir apoios, como é que vais falar com as empresas e dizerem, olha, aposto neste projeto que acabou de começar até aqui uns meses, rapaz, mesmo muito difícil. Tinha tudo para ficar mal, não é? 10 pessoas não se conhecem, não se dão, vão com uma cara, nem sabem como é que é aquela tal, não sabem nada. Os olharem sabiam-os bem. Não sabíamos nada, digo uma primeira. E correu tudo lindamente. Nós esse ano fomos 10 voluntários, também conseguimos levar até 10 computadores, se não estou enganado. No primeiro ano tínhamos estado só na Escola Central do Tarrafal e esse ano fomos também para o Xambolo. E também aumentamos o nosso número de formações, porque na primeira edição, para mais uma conhecer terreno, pessoas faziam metade, não era? Da metade da manhã, mais de conhecer, etc. E à tarde que faziam um pulo de formações. E na segunda edição era dia, almoço, tarde, muito só engloba português. E uma coisa que reparamos é que quanto mais pobre a zona, quanto mais pobres os meninos, menos portugueses falam. Nós no primeiro dia, nos chamou para uma zona mais de 5, não tens nada à pauta. Ou seja, nós podíamos almoçar, Dona Elsa. super puxada, não tínhamos nada, primeiro de uma cena, ok. Para vocês terem noção, que nós conseguimos almoçar no primeiro dia foi um tomate e uma meia de lata de atum picante, que eu nem consegui comer aquilo. O que é que aconteceu? Digamos que Cabo Verde, não é? A comida é diferente, as sensações são diferentes, não estou a ficar mal da barriga.
E eu estava em modo de, ai meu Deus, só me mal, não aguento mais. Estávamos aqui na hora do almoço, a escola estava fechada e eu estava em modo de sobrevivência. E o que eu fiz? Cheguei a uma praça que havia lá um senhor que me deu umas rosquinhas, que era a Dona Elsa, a senhora toda desesperada, por favor, deixe-me ir à casa de banho. A senhora não conhecia lá nenhum, não é? Ela convidou-me para a casa dela e eu fui para a casa dela, tipo, para perceberem o quão genuínos e boas as pessoas são. Uma estranha foi para a casa da Dona Elsa e foi a partir daí que estabelecemos contacto com a Dona Elsa e ela desde aí passou a fazer-nos o almoço todos os dias. Maria Inês, fizeste parte da primeira equipa a atuar na Ilha de São Vicente. Como é que foi fazer parte desse processo, desde o momento da avaliação de necessidades até à atuação local? E qual é o sentimento de ver o projeto chegar a novas escolas, novas regiões e novas ilhas? Acho que é sempre mesmo muito gratificante. São Vicente foi mesmo todo um processo, aliás, foi um processo que até durou 2 anos. Isto também acho que é importante dizer, que as pessoas às têm a ideia, pá, queremos aqui, vamos, mas todo o processo por trás, pá, leva tempo, leva logística, leva empenho. E acho que isso também vai muito de acordo com o que o André já referiu, que é a nossa ideia não é só ir para lá, é ir para lá com material que seja relevante para eles. Portanto, esse estudo realmente do terreno, pá, é sempre algo super relevante. Nós não queremos ir, nós queremos ir com sempre temas e informações que sejam relevantes com ele. Então, nós, a primeira Fundação Vicente, estivemos lá cerca de uma semana, um pouco mais do que isso, fomos 4 voluntárias e a nossa ideia foi só, pá, vamos fazer o máximo de reuniões possíveis, com o máximo de entidades possíveis, organizações, perceber que tipo de apoio podemos fazer aqui e o que é que eles necessitam aqui do nosso lado. E foi super interessante. Há muito este seio em Cabo Verde, que é cada ilha é uma ilha e é completamente verdade. Eu já tinha ido a Santiago, cheguei a São Vicente, não tem nada a ver, são mesmo ilhas, maneiras, pá, tudo completamente diferente. Portanto, é mesmo engraçado também poder ver essas diferenças. A nível de equipa, isto foi mesmo recente, só há cerca de 10 anos é que fizemos realmente a primeira ida a São Vicente em contexto formativo, fomos 6 voluntários, portanto também tínhamos uma equipa bastante pequena, estávamos numa de, ok, vamos a formações, foi em parceria com as escolas, foi em parceria com as aldeias SOS e pá, foi duro, foi espetacular, os voluntários também eram todos incríveis, mas foi mesmo muito diferente. Por exemplo, nas aldeias SOS, onde tivemos a nossa primeira semana, vocês terem noção, lá o tipo de miúdos que eles dão apoio são miúdos mesmo em estado de situações mega carenciados. Ou seja, muitos não têm pais, muitos vivem Somente em. desprotegidos. Exato. Vivem em casas que nós próprios tivemos a possibilidade de ver, que aquilo pá, choca qualquer pessoa. Bairros de lata, espaços mesmo pequenos, em que estão cerca de 8, 10 pessoas. No primeiro ano em Chambon, tínhamos uma menina, que ela tinha para aí 8, 9 anos, que queria ir às nossas formações todos os dias e para ir levava o irmão que era recém-nascido. Nós tínhamos que andar com ele ao colo. Exato. E isso pá, mostra muito aquilo que também que é o esforço às vezes que eles fazem para ir às nossas formações. Exato. Ok, podes ir à formação desse SEMIAR Futuro, diz a mãe. Mas o teu primeiro objetivo é tomar conta do teu irmão. Portanto, se queres ir, tens que o levar. É impressionante. E eu se lembrar até outra coisa, porque em Chambon, nós para ir para Chambon íamos naquelas pick-ups e nós assim que saíamos da pick-up, eram cerca de 3 minutos que andámos até a escola, tínhamos logo os miúdos todos a correr até nós. Aquilo era mesmo algo espetacular. Mas o mais bonito disso tudo é que grande parte dos miúdos, em primeiro lugar, estavam descalços, portanto, grande parte deles nem tinha a possibilidade de ter sapatos ou sapatilhas, calçado, e grande parte deles andava cerca de mais de meia hora a pé para estar lá a assistir às nossas formações. E tu pensas, pá, e o esforço que estes miúdos fazem, certo, com a possibilidade de poderem vir a aprender e tirar aquilo um bocadinho connosco, que é mesmo impressionante. E até aconteceu, até isto foi recentemente, aconteceu há semanas, que apareceu uma das miúdas no Insta. E eu assim, pá, vou mandar pedido. Isto já foi há 4 anos, quando eu fui a Santiago, 4 anos. Vou mandar pedido, a ver se ela se lembra, não é? Que sabe quem eu sou. Nem disse nada, só mandei. Mandou-me logo mensagem: Minha Maria Inês, tive tantas saudades tuas, nunca mais soube nada de ti. Eu assim, isto foi há 4 anos, estive lá uma semana com esta miúda. É impressionante como tu até podes pensar, pá, estou cá há pouco tempo, não é? O que é que eles vão lembrar, o que é que eles vão recordar? No fundo, mas o facto de terem tido ali pessoas para eles, só para eles, ou seja, pessoas que estavam disponíveis e com atenção para eles, porque sabemos que nem sempre em casa eles têm essa possibilidade de ter. Os pais têm que trabalhar, os pais têm que ganhar a vida para lhes tentar colocar o pão na mesa e ali durante 2, 3 semanas têm pessoas que vêm tudo focado neles, e que para estão eles. disponíveis a 100% para eles. E às vezes não é por terem aprendido
isto ou aquilo que possamos ter tentado, que também é importante ter tentado formar. Não é isso que se calhar a longo prazo aquela formação vai ter impacto neles. Mas o facto de terem tido essa possibilidade de estarem com pessoas adultas que lhes deram essa atenção, se calhar tem muito mais impacto às vezes do que até pequenas formações que possamos dar. E nós próprios, como lutamos durante o ano com as formações online, que é algo também que é bastante positivo do nosso lado, ou seja, está mesmo inserido no horário escolar destes miúdos, destas crianças, mesmo para conseguirem terem esse apoio durante o ano. Portanto, semear não é só terreno. Mas claro que o terreno consegue ter um impacto superior. Só o facto de poder estar lá, dás aquele abraço, dás aquele... Foi aquilo que falámos agora. Foi aquilo que falámos agora. Isso. O online é importante, que é algo contínuo, não é? A formação é contínua. É relevante, mas não há nada como o presencial. O facto de nós darmos estas formações online tem estimulado as escolas e as pessoas que dirigem as escolas a tentar criar melhores condições utilizando os nossos computadores para eles poderem ter essas formações online. Era o que eu ia dizer, acho que isso é um ponto mesmo importante, que é os nossos computadores que doamos são usados para as formações online. Portanto, há muitas pessoas que às vezes se queixam-se, não sei para onde é que vão aquilo que eu dou. Não, no nosso caso está a ter uso direto, não é? Os nossos computadores, mesmo projetores, todo o material que já chegamos a doar, são usados não só para as nossas formações, mas também para o dia-a-dia deles. Mas tu vês literalmente o impacto direto das tuas doações. Acho que isso também é algo completamente positivo. Como é que descreveriam o que é pertencer ao Semear Futuro? Para além do trabalho, como é a dinâmica e o espírito de equipa que se cria entre voluntários que estão a trabalhar para um propósito comum tão forte? Acho que é uma coisa muito bonita. Acho que é sempre um bocado agridoce, porque uma pessoa fica sempre ligada, não é? Foi uma associação que nos deu tanto e falo também pela minha experiência, tive a oportunidade de estar em várias, mas acho que sonhar cria mesmo, não sei, um conceito de família, ficas mesmo próxima e vives uma realidade tão intensa. Somos família! Portanto, então é mesmo um lado, é sempre difícil sentir, como assim isto já não é o meu dia-a-dia? Certo. Mas por outro é mesmo bonito ver quão sustentável é e quão está a crescer e quão longe está a conseguir chegar. Ou seja, nós permitimos o arranque, mas ver que se continua a ir mais longe, mesmo sem nós, é mesmo... E foi uma dúvida que nós sempre tivemos, que foi, quando o núcleo duro do início sair, como é que isto é? É tudo aquilo que nós sonhámos, que é podermos sair da parte operacional, termos este... Porque foi cansativo, foi intenso. Sabíamos que agora não tínhamos a disponibilidade mas saber que o Semear está a continuar a aguentar. Ainda não está, obviamente, no patamar que nós sonhámos, ainda não está no patamar que o Simão está a sonhar, no patamar que toda a gente que neste momento, como a Rita, fazem parte do Semear Futuro, que estão a sonhar, não está. Mas está, baby steps, não é? Baby steps, e acho que estamos cada vez a ficar mais próximo daquilo que eu acho que pode vir a ser o turning point para a total sustentabilidade e o total e um impacto consolidado do Semear Futuro. Acho que estamos a ficar perto. Super. Porque houve anos que nós nem sabíamos se ia haver ano a seguir, não é? Várias vezes, recrutamentos, sabe Deus, não é? Opa. E acho que agora estás mais longe dessa realidade e pensas, ainda bem que isto realmente está a ser uma realidade, está-se a tornar distinta. Incrível. É ser família, porque se tu não encaras as pessoas com quem estás, ou seja, tu não és obrigado a amar toda a gente que está contigo no terreno, a amar toda a gente que está contigo no semear. Mas isso acontecendo, torna tudo tão mais fácil, torna o teu dia-a-dia na associação, o teu dia-a-dia no terreno, tudo tão melhor e as coisas funcionam tão melhor. E depois é como qualquer associação. Se tu és movido pelo impacto e se és movido pelas pessoas que estão contigo a fazer esse impacto, as probabilidades de te sentires motivado a continuar este caminho é melhor. Porque se tu acreditas só no impacto, mas depois não estiveres ligado às pessoas, é como qualquer associação. Isso não é suficiente. Não chega. Portanto, é isso que me perguntas. O que é que para ti é o semear? Acima de tudo, é as pessoas e é o impacto de que eu consegui perceber que com aquelas pessoas foi possível criar e que com pessoas que neste momento certamente serão também amigas, irmãs, família, vão criar no futuro.
Qual é que foi aquela história ou aquele episódio que vos fez pensar, valeu a pena? Olha, eu tenho vários, por acaso. Eu tenho dois que vêm-me sempre ao de cima. E uma delas é com a Raíssa, que foi uma menina também. A Raíssa era Torrafal. Era Torrafal. Foi uma menina que também me deu muito bem. Opá, era uma menina espetacular, daquelas super inteligentes, super interativas, super dinâmicas. E também dos nossos últimos dias, ela chegou à minha beira: olha, Marinês, tenho aqui uma coisa para te dar. E fiquei, fogo, o que é que ela me vai dar? E chega-me aqui à beira com um pequeno verniz azul. E ela disse: olha, poupei mais 3 anos para conseguir comprar este perfume. Este perfume não, é o verniz, desculpem. Mas queria que levasses algo meu contigo para Portugal. É impressionante. Aqui vais a uma loja qualquer e compras um verniz, não é? Para um euro e tal, não é? Uma coisa tão Certo. acessível para cá e para ela algo que tinha tão peso, que teve Yeah. tanto tempo a poupar e acho que leva muito também à filosofia deles. E acho que nós devemos muito com essa ideia que é pá, não vamos lá para aprender, vamos lá para ensinar. Eu sinto que às vezes tu trazes muito mais que às vezes até dás. E eu sinto que aprendi, por exemplo, a dar o valor a estas coisas simples, a conseguir reutilizar as coisas, opá, vim mesmo com ensinamentos completamente chocantes. E um segundo caso, que por acaso também é semelhante, que foi na minha última vez a São Vicente, aqui já foi um menino, chamava-se Carlos, já era aqui mais velho, e ele que me deu, não foi um verniz, foi um colar que ele tinha, que estava, aquele colar que ele usava todos os dias, aquele dele já tinha aquele aos anos, que era das coisas mais valiosas que ele tinha, e ele é tão tímido que ele nem teve coragem de me dar, portanto foi daquelas histórias em que ele pediu a um colega, escreveu tudo num papelinho e pediu para me virem entregar, e o papel que dizia, olha, quero que leves isto para que tenhas uma coisa minha e que sempre que toques no colar te lembres de mim e do impacto que tiveste. E eu fiquei, opá, eu usei esse colar todos os dias, eu usei aquilo durante mais de um ano, até que infelizmente, pronto, o fio quebrou e agora tenho ali na minha nightstand para que seja mesmo daquelas coisas que, pá, todo dia passo por lá. Lembro-me dele, lembro-me do que foi aquelas semanas, do impacto que eu fiz nele, do impacto que ele fez em mim. Sem ser no primeiro ano, o meu papel no terreno foi muito logístico, de fazer as coisas acontecer. Eu no primeiro ano estive muito ligado às formações, na segunda e terceira edição não dei formações, mas não era tanto se calhar o meu foco. O meu Era foco mais era, a gerir, era fazer gerir e acontecer. perceber que as coisas iam correr bem e que, ou seja, e que as pessoas que estavam no terreno comigo que iam conseguir dar as formações e ter pessoas e crianças para dar essas formações. E acho que um momento que para mim me marcou muito foi na segunda edição, depois de tudo aquilo que foram as dificuldades, todas as dificuldades que existiram na preparação, na ida, na gestão de pessoas no terreno. Foi uma edição que eu acho que a nível de formações, a nível. Desculpem, eu adorei até a própria forma como nós fomos anunciando todos os dias, de forma bastante consistente e com muito pormenor e detalhe, todas as formações que foram dadas durante esse dia, mas foi desgastante e precisámos de toda a gente para nos ajudar a isso. No último dia, olhar para o João, que estava comigo nessa aventura, e depois de termos passado por momentos complicados em casa, nas escolas, em Portugal, já lá, darmos um abraço e perceber conseguimos, porque foi aquilo que eu disse, foi o ano em que nós precisávamos de conseguir fazer esta associação sobreviver. Porque nós na segunda edição, ou seja, falando desse ida terreno específico, nós estávamos todos tão gratos por estar lá, que estávamos com uma filosofia de pá, temos que aproveitar ao máximo todo o momento que temos cá. Tipo, eu não tenho um único mau dia lá, não tenho uma única má experiência. Pá, foi tudo impecável e acho que estávamos todos com esse pensamento de não é todos os dias que acordamos e estamos em Cabo Verde. Tipo, é uma dádiva estarmos aqui com estas pessoas, vamos tirar o máximo proveito. Porque há um mês nem sabíamos se íamos ou não. E aos parceiros. Se não fossem os parceiros, e agora já voltei aqui à minha questão institucional, mas é importantíssimo. E desculpem se me esqueço de alguém, mas o Ministério da Educação, da pessoa também do delegado, do amigo Nicolau e de todos os delegados com quem trabalhámos, Aldeias SOS, Garantia Seguros, Escola Global, ajuda-me, Marinas, também já foste RE.
Todos os parceiros que nos ajudaram ao longo deste caminho, Microsoft, E todos os concursos que ganhamos e que todos os acreditaram em nós, concursos, que também é exatamente, algo os fundamental. concursos que acreditaram em nós, por exemplo, a Revés, a Rede de Voluntários do Ensino Superior, Estamos em primeiro lugar. que ganhamos um prémio, uma associação que vem do nada contra associações já batidas e ganhamos o prémio. Foram Sim, por acaso que isto também é um ponto que ainda não abordamos, também acho que é importante, porque nós temos a noção que o SEMIAR é uma organização especialmente para estudantes. Nós, estudantes, não somos ricos, não é? Nós não temos aqui todo o dinheiro do mundo, nós estamos mesmo dependentes destes apoios claro. para tornar a missão possível, que muitas vezes sem isso, muitos de nós nem tinham essa possibilidade de ir ao terreno. Quando olham para trás, qual é o marco da vossa gestão inicial que mais vos orgulha por ter lançado as bases para o sucesso atual da associação? Nunca deixar cair e continuar a acreditar na associação e acima de tudo nas pessoas pelas quais nós fundamos a associação, que são as comunidades. Eu não gosto de dizer as crianças, eu não gosto de dizer é comunidade. É pela comunidade. É pela comunidade, porque o facto de hoje estarmos a colocar um computador pode ser o início de uma comunidade mais forte no futuro e que não precisa de semear para nada. Eu costumo dizer isto. No mundo ideal não era preciso nenhum semear futuro. No mundo ideal nem era necessário. Mas continuamos a ser precisos e temos muito trabalho pela frente e muito potencial para imprimir. Mas acho que há vários momentos de pequeno orgulho. Por exemplo, a nossa primeira gala, o nosso primeiro sunset, nós a escrevermos o hino, ou seja, eu acho que há vários pequenos momentos que se na altura já tinhas noção do impacto, mas agora que olhas para trás é que tu percebes, meu Deus, Então, eu fiz parte da realização disto. A entrevista na FTP África. Exato, toda a evolução, toda a estrutura, não é? Projetos que também é algo que eu criei e é mega recente. Todas as 3 entrevistas anos, que a Beatriz teve. a Beatriz Entrevistas e nem aquelas entrevistas, reuniões que teve reuniões, exato. com instituições bastante relevantes, de Cabo Verde. Eu fui coordenadora de relações externas e foi nesse ano que nós começamos a nossa presença mais em feiras. A primeira feira que nós fomos presentes foi até da FEP. O que é que nós tínhamos na mesa? Um computador, uns flyers todos mal portados, porque não tinha processador. Chegamos ao fim do ano a participar na maior feira de Catifa e Matosinhos, maior feira de voluntariado, que envolvia voluntariado de todas as ações de Portugal, que nós já tínhamos todo um staminé, com fotos, com aquelas coisas todas bonitas, com panos, com os jogos, dinâmicas, cocas, uma evolução completamente descomunal. Nós estávamos a tentar também colocar o Microsoft Teams para eles começarem a usar e foi perceber a meio da formação que, ok, é tão cedo, é too much. Estamos a falar do Microsoft Teams e tentar ter que mudar aquela formação, eu e o Tó, começámos de forma tão rudimentar, sem saber nada e hoje conseguimos ter uma noção tão melhor. É espetacular pensar. Agora estou-me a lembrar. Na segunda edição de terreno, naquela formação que demos de Excel, eu lembro deles contarem que havia pessoas professores, que nem um igual conseguiam meter no computador. Portanto, nós fomos lá com toda uma formação básica, que para nós era considerado básico, e tu chegas lá e tu percebes, realmente não é bem assim. Que mensagem gostariam de deixar a outros jovens que têm uma ideia de projeto social, mas hesitam em transformá-la numa associação formal e de grande escala? Portanto, olha, a minha sugestão é tão simples como façam, não têm nada a perder. Sejam loucos, nós fomos loucos e hoje aqui estamos. Né? De que forma sentem que o Semear Futuro vos preparou para o mercado de trabalho ou para o que fazem hoje? Sentem que esta experiência vos abriu portas ou vos deu bagagem profissional que de outra forma não teriam adquirido tão cedo? O meu caso é por acaso é muito próximo, que é, eu neste momento estou na Sonai, estou na Sonai Holding, que para quem não conhece é a empresa-mãe. É mais ou menos, é parecido de semear. Não, mas o que eu faço é que é semelhante, agora como? Pronto, eu estou no departamento de People and Leadership e tenho várias funções, giro o nosso programa de estágios, portanto o programa Contacto, mas também sou responsável pelo Employer Branding, portanto tudo o que seja de parcerias com entidades, organizações, faculdades, presença em feiras, gestão de eventos, por exemplo workshops, outras dinâmicas que queiramos estar, eu é que faço essa gestão toda, que era literalmente o que eu fazia no SEMIAR. Portanto, toda a organização de feiras é algo que eu fazia. Portanto, como coordenadora de relações externas, estive envolvente nisso tudo, de parcerias com faculdades, com entidades. Portanto,
é literalmente muito semelhante ao que eu estou a fazer hoje em dia. Eu própria na entrevista aqui falei disto, portanto, sinceramente, nunca pensei que fosse fazer isto profissionalmente, chocou-me completamente. Mas é incrível como às vezes estás numa associação, estás a fazer o que tu gostas e apoiar uma causa que te incentiva, e quando às por ela estás a fazer algo semelhante no teu meio profissional. Portanto, foi daqueles casos que sim, ou seja, tudo o que eu trouxe no semear levei não só para a minha vida pessoal, portanto, a nível de ensinamentos que me trouxe, mas mesmo a nível profissional é engraçado que realmente tem esse impacto. Que o que eu estava a fazer, estou também a fazer agora. E não pensar que aqui isto me pode dar para o mercado de trabalho, mas é pensar o que é que eu vou tirar daqui para crescer como pessoa, que poderá ser uma vantagem futuramente no mercado de trabalho. E acho essa é que Se faz a calhar não diferença, para ceder, mas a depois diferença toda. para viver o próprio mercado de trabalho, Claro. porque o mercado de trabalho é feito Porque tudo o que tu de vais pessoas. aprender vai dar jeito. Agora, tu não estás a fazer com esse propósito. Vão ganhar é outro tipo de valências pessoais, comportamentais, Completamente. sociais que vos vão fazer melhores. Ou pelo menos mais próximos daquilo que vocês são, ou da melhor parte daquilo que é a vossa pessoa, a vossa personalidade. Que conselho ou mensagem deixam à atual equipa de coordenação e aos voluntários, baseada na vossa experiência de terem sido dos primeiros membros da associação? Aproveitem, arregaçem as mangas e percebam que se calhar o impacto real daquilo que vocês estão a fazer hoje vai ser só visto daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Mas algo que eu sempre disse a todos os novos voluntários e a todos com quem estava na associação, que é o semear é tanto quanto vocês derem. E acho que é literalmente isso. Vocês é que conseguem fazer o vosso próprio percurso cá dentro. Vocês próprios é que têm a capacidade de se dizer quanto é que quero dar e quanto é que isto vai significar para mim. E isto é verdade, que alguém, por exemplo, que não apareça tanto, claro que não vai ter a mesma conexão com alguém que dá tudo de si, que faz tudo para, pá, por si, pela associação, não é? Acho que é uma associação que não dá por si só. Para dar, tu tens que trabalhar para isso.